Muito bem, vamos prosseguir com o nosso direito público. Quando nós estudamos matérias introdutórias do direito, geralmente envolve a epistemologia jurídica, a axiologia jurídica e a diqueologia jurídica. O que é epistemologia jurídica? É o estudo do direito enquanto ciência. O que é axiologia jurídica? O estudo do direito enquanto valor. E diqueologia jurídica, o estudo do direito enquanto justiça. Então, todo o conteúdo programático de uma disciplina introdutória ao direito envolve esses três aspectos. E aí que nós vamos estudar a respeito das fontes do direito, hermenêutica jurídica, pessoa física e pessoa jurídica. Nós vamos estudar o aspecto epistemológico e o aspecto axiológico, quando se falar em valores, hierarquia dos valores, tipos de valores, e também a respeito dos tipos de justiças. Justiça comutativa, justiça social, justiça distributiva, na área da diqueologia jurídica e até a justiça quântica. Muito bem. Falamos do direito constitucional, do direito penal, do direito administrativo, do direito financeiro, do direito tributário. São pinceladas para definirmos esses ramos do direito público. Temos também o direito internacional público, que vai regular as relações entre os estados internacionais, entre pessoas jurídicas de direito público externo, envolvendo Estado e envolvendo organizações internacionais. E o que é o direito internacional privado? Vai regular as relações entre o indivíduo, entre particulares de países diferentes, de estados diferentes. Então, o indivíduo, o cidadão brasileiro que vai exportar o que vai importar, que vai fazer qualquer contrato internacional, vai ter que sofrer a regulagem, sofrer os comandos, os ditames, as normas do direito internacional privado. Do mesmo jeito, para que um Estado possa assinar um tratado, uma convenção internacional, qualquer ato internacional, vai ter que também passar pelos ditames do direito internacional público. Então, o direito internacional público vai cuidar dos acordos internacionais entre estados soberanos. E o direito internacional privado dos acordos internacionais entre particulares, pessoa física, pessoa jurídica, ou seja, qualquer pessoa privada. Muito bem. Temos também o direito educacional, que vai regular as relações entre o estudante, o proprietário de alguma instituição de ensino, direitos e deveres do estudante, direitos e deveres das instituições de ensino, em todos os níveis, fundamental, médio, superior. Temos o direito militar, que vai cuidar da vida do militar. Vai regular a vida do militar, direitos e deveres dos militares. Do mesmo modo, o direito canônico vai cuidar dos direitos e deveres do padre, das freiras, é o direito da Igreja Católica. E por falar em Igreja Católica, a Santa Sé, o Vaticano, o Papa, ele é o chefe de Estado do Vaticano e ele é o presidente da Igreja Católica. A Igreja Católica é a única instituição, entre aspas, privada que pode assinar um tratado internacional, mas de natureza religiosa. É impressionante isso. Por quê? Pela sua tradição, mais de 2000 anos de existência. A Igreja Católica é uma estrutura muito bem organizada, que veio do direito romano, organizado pelo direito romano, que gerou o direito canônico, que veio da estrutura do Império Romano. Muito bem.
Temos agora o direito processual, que é muito importante, é fundamental para o trabalhador, o profissional do direito. Tudo começa com uma petição. O que regula uma petição regulará qualquer tipo de recurso. O advogado pede, o juiz manda e o promotor denuncia. Bases do triângulo processual. Então, não adianta o indivíduo chegar e dizer, olha, eu quero fazer isso. Não, tem que seguir as regras do direito processual. Ninguém vai chegar no fórum, gritar e exigindo seu direito. Vai ter que propor uma ação, solicitando ao destinatário correto a respeito do que deseja. Então, quais são as fases de uma petição ou de um recurso? Primeira coisa é a quem eu vou pedir, o destinatário. Qual vai ser o juiz? Qual vai ser a comarca? Qual vai ser o juiz, o juizado? Isso é na esfera federal, na esfera estadual? É na esfera militar? É na esfera eleitoral ou trabalhista? Então, tem que saber pedir a quem é de direito, a pessoa certa, ao órgão certo. Então, primeiro se pede. Depois se identifica, aí vem a identificação dos requerentes ou das partes. Fulano de tal, que reside na rua tal, casado solteiro, identidade tal, alguma coisa. Vai definir o requerente. E até o seu representante legal, que seria o advogado. Depois que identifica quem vai pedir, quem é o pedinte, ou seja, quem é o requerente, vai se dizer o que vai pedir. O nome da ação. O nome da ação que você quer que o juiz mande, que o juiz faça acontecer. O advogado propõe a ação para que o juiz defina ou não o seu pedido. E ele vai dizer que tipo de ação. Ação possessória, ação cautelar inominada, o que ele quer que o juiz proteja? Que direito ele quer que o juiz proteja? Depois ele vai contar as histórias, contar o caso dos fatos. Então nós temos o destinatário, o requerente, que é o remetente, e vem o nome da ação e agora vem os fatos. Ali o advogado, ali o promotor, ou seja, dos fatos, o que aconteceu? Qual foi o fato que feriu o direito de alguém? Depois que conta o fato, aí vem as 4 fundamentações de uma petição. A fundamentação doutrinária. É a fundamentação que você vai buscar autores para dizer, olha, o que eu quero, o que eu vou pedir, esses autores dizem que eu tenho direito. Escolham pelo menos 3 ou 4 autores. Autores que pensam como você. No direito existem várias correntes doutrinárias. Por exemplo, temos a corrente justnaturalista, a qual pertenço, que acreditamos no direito natural. Mas tem aqueles outros que não concordam com o justnaturalismo, que não aceitam o direito natural. Correntes diferentes, mas que se respeitam. Então, quando você vai fundamentar o seu pedido com base doutrinária, é evidente que você vai buscar autores que concordam com você. Depois temos a fundamentação legal, que começa sempre com a fundamentação constitucional. Lei, dispositivo constitucional, lei federal, lei estadual, lei municipal, até a portaria do seu condomínio. Até o contrato que foi feito. Até o detalhe de uma norma de uma instituição. Muito bem. Então vem a fundamentação legal. Você vai se amparar em dados legais para dizer, olha, o que eu vou pedir, isso aqui, ó, a lei me garante. Depois temos a fundamentação probatória, ou seja, eu tenho que provar ao juiz, ao Estado, já que o juiz é representante do Estado, que eu tenho direito. E olha a prova. Eu tenho a doutrina do meu lado, a lei do meu lado, agora eu tenho que ter as provas. Não adianta alegar sem provar. É um princípio geral do direito. O direito quer saber de provas. O juiz não vai conceder algo se ele não for convencido pelas provas. Então,
A fundamentação probatória, a terceira dela, é fundamental. E temos a fundamentação social. Você vai tocar o coração do juiz. Porque toda sentença terá de promover a sociedade, o valor social, o direito a uma ciência social aplicada. A fundamentação social pode muitas vezes passar por cima da lei. A lei diz, faz isso, mas o Estado Social não garante. Olha, propõe uma ação de despejo. Ah, mas a mulher é viúva, tem 3 filhos com deficiência, está desempregada, não pagou aluguel por isso. Fica difícil para o juiz mandar a mulher sair daquela casa. Então, por exemplo, se propor a falência de uma empresa, como eu falei há pouco, tudo bem, mas se essa empresa fechar, a economia da cidade de 5 mil habitantes vai a colapso. Então, tem a questão social. Os valores sociais são fundamentais no pedido. E o que nós vemos hoje, muitas vezes as pessoas esquecem disso. Do direito, dos fatos, do pedido e pronto. E das provas. Mas não fala da questão social. O seu pedido tem que ter um valor social. A sentença no juiz, o parecer do Ministério Público, os dados do promotor, do delegado, ou seja, o direito ele orbita em torno do social. É o que nós vamos ver depois quando se fala em interpretação teleológica, verificar na lei qual é o benefício social dessa lei. Toda lei tem que ter um benefício social. Por isso que a fundamentação social é fundamental, não se pode esquecer. Depois conclui e agora vem o pedido. Vai pedir ao juiz do pedido. Fundamentou e começa a conclusão com o pedido. É sempre interessante propor ao juiz, pedir ao juiz ou deixar que o juiz decida. É o pedido alternativo. Ou faz isso ou faz aquilo. Ou então deixa o juiz, seu juiz, então determine qual o valor da indenização. Então ele vai designar, ele vai determinar qual será o valor dentro do seu juízo, da sua concepção. Então, para pedir, tem que fundamentar. Para pedir, tem que convencer. E se convence antes de pedir. Então, do pedido, faça o pedido, mas não peça aquilo que não se pode provar. Não peça aquilo que não tenha condições de ter amparo legal, muitas vezes. O juiz não pode conceder algo que possa ferir o Estado ou ferir a sociedade. E ele só vai conceder o que foi pedido. Mesmo que ele perceba no processo que aquele paciente tem um direito a mais, ele não pode. Ele só vai conceder o que foi pedido. O que ele pode fazer é negar ou minorar o pedido, dizer não é bem assim, é desse jeito. Depois do pedido, ele vem fechando a conclusão com o valor da causa. O que é o valor da causa? O valor da causa é o valor monetário do direito que o requerente supõe ter. Olha, o valor disso, o valor que eu tive, o prejuízo que eu tive. Então ele vai dizer. Claro que existem outros autores que vão melhorar mais ainda a concepção do valor da causa, que até hoje é um tema um tanto quanto não resolvido no direito. O valor da causa, o advogado assina, coloca o número da sua OAB, lá embaixo da petição ele vai designar as testemunhas. Antes disso, ele pode pedir ao juiz que ouça o Ministério Público. É muito importante ouvir o Ministério Público. O Ministério Público tem uma função fundamental. Além da defesa dos interesses do Estado, ele também defende os interesses do paciente, os interesses do cliente do advogado. Diríamos que o Ministério Público ele é uma peça fundamental para ajudar ao Estado e ao juiz no sentido de fazer justiça, para evitar os abusos que podem ocorrer
diante de uma sentença ou de um aspecto que o juiz não viu. Então, todos eles, olha gente, o promotor, o juiz, o advogado, eles acabam sendo ao mesmo tempo também juízes, promotores e advogados informais. Porque o advogado ele julga quando chega o paciente, quando chega o cliente no escritório dele. O promotor também julga. E o juiz também defende, o juiz também denuncia, o juiz também julga. Ele também faz uma análise comparativa dos pedidos, das acusações. Ou seja, nós temos que ter esses três aspectos dentro de nós. Por exemplo, o delegado julga e tem que julgar rápido. Não é fácil a atividade do delegado. Ele tem que julgar e rápido. Fazer aquela perícia ali, fazer aquela investigação ali e dar o parecer. E relatar aquilo que aconteceu. Naquele momento, ele é um juiz, ele é um promotor, ele é um advogado também. São funções públicas que na vida, que na prática, o indivíduo tem que exercer mesmo não ocupando aquele cargo. Muito bem. Então, o direito processual começa com a petição. O autor do processo, quando nós falamos em triângulo processual, o autor do processo, o réu do processo, que pode ser pessoa física, pessoa jurídica, pode ser o Estado, ou quem esteja ameaçando o direito do autor do processo, e o Estado é o juiz que julga, que vai determinar quem tem o direito. É o que se chama de justiça. Por falar em justiça, as concepções variam. Os romanos diziam que justiça dá a cada um que é seu. Os egípcios diziam que justiça é quando as partes saem satisfeitas de um tribunal. Como é difícil essa justiça egípcia. Quando as partes saem satisfeitas de um tribunal. Como é difícil. Principalmente no aspecto litigioso. Então, o direito processual é de fundamental importância. Trabalha com prazos, tipos de ações. Existem mais de 100 tipos de ações. Ou seja, é o direito que vai cuidar de como vai buscar o seu direito. Enquanto o direito material diz quem tem direito, o processual vai dizer é assim que se busca esse direito. Direito material é o direito do conteúdo jurídico. Direito processual é o direito formal, a forma como se vai buscar esse direito. Tem que ser da forma melhor possível. Muito bem. Então, o direito público, existem muitos, uma variedade de direito público. E precisamos estudar esses ramos, mesmo que não esteja na matriz curricular do seu curso. Conheça outros, por exemplo, direito turístico. Muito difícil encontrar na matriz curricular o direito turístico, que é o direito que vai determinar os direitos e deveres do turista e das empresas prestadoras de serviço ao turista. Então, o direito turístico não se vê muito. O direito marítimo, direito da navegação, que nem sempre nós vamos encontrar, nem em matérias eletivas em matrizes curriculares do direito. Como é fundamental o direito marítimo, o direito da navegação, os tipos de embarcações, de aeronave, as qualificações, direitos e deveres dos passageiros, da tripulação, de uma aeronave, de um navio, de uma canoa, de uma embarcação qualquer. Então é fundamental também você encontrar muitas vezes o seu direito, a sua identidade jurídica, muitas vezes se encontra num ramo que não está na matriz curricular. Por exemplo, direito digital. Quando se fala em crimes na internet, não temos uma lei específica sobre crimes na internet. Crimes próprios ou crimes impróprios de informática, nós não encontramos muito isso. Hoje se decide pela analogia com o Código Penal. Nós sabemos que a lei especial prepondera sobre uma lei geral. Precisamos de leis especiais. Isso demonstra quanto o direito, às vezes, ele vem um passo mais lento ao passo social. Nós temos cerca de quase 20 anos aí de internet. Não temos uma lei específica, uma lei apropriada
detalhada sobre direito digital. Mas é um direito que você pode se identificar perfeitamente. Que algumas matrizes curriculares dos nossos cursos de direito do Brasil e do exterior, que já começam a estudar. O estudante já começa a ver a necessidade de se estudar o direito de informática ou direito digital. Então, o direito público ele envolve diversos tipos de fenômenos na área do comportamento humano. Envolve diversos tipos de fenômenos sociais do comportamento humano, vinculado a ele próprio. Quando você estuda, por exemplo, medicina legal, outra área, onde você vai estudar a psiquiatria forense, a sexologia forense, olha aí, a psicologia forense, estudar o comportamento do ser humano que sofre de algum tipo de distúrbio, de paranoia, de psicopatia na área do comportamento. É comum um crime, um homicídio, um crime hediondo vir acompanhado de um distúrbio psicoemocional, de uma anomalia sexual, de um problema de natureza psicoemocional. A medicina legal vai estudar processos. A criminologia, por exemplo, vai estudar o tipo, a forma como o infrator ele agiu. Existem investigadores que só em ver a cena do crime ele já tem mais ou menos a noção de quem praticou. E há um princípio na investigação que diz assim: em toda cena de crime há pelo menos 56 tipos de pistas. Se o investigador for muito bom, ele descobre a metade. 56 pistas numa cena de crime. É por isso que tem que se fotografar, para depois o criminalista, o perito, verificar com calma, porque ele sai da zona do impacto quando ele chega na cena do crime. Então, a criminologia é outra área interessante. Seria interessante que os nossos cursos jurídicos, depois do segundo ano, o aluno escolhesse a sua área, para quando ele se formar no 5º ano, ele já tenha ali uma noção mais aprofundada. Mas, por enquanto, a nossa matriz curricular é muito eclética, muito aberta. Talvez pela necessidade do aluno ter que descobrir sua área. Necessidade do aluno descobrir sua área. Depois que ele se forma, ele vai se especializar. Ele vai buscar sua área, vai se aperfeiçoar naquela área que ele tem tendência, que ele gosta, que ele realmente faz. Direito é uma ciência que sempre vai nos acompanhar e vai dizer, olha, sua área é essa aqui. E poderíamos falar também do magistério jurídico, da capacidade de alguém de querer passar para outrem seus conhecimentos, suas experiências, seus pensamentos. Nós vamos ver que a doutrina é uma grande fonte do direito, porque o doutrinador ele é um pensador do direito. Então você tem que pensar o direito, pensar essas ciências jurídicas, esses ramos, direito público, direito privado, pensar. E pensar significa responder as seguintes perguntas: o quê? Por quê? Para quê? Qual é a necessidade, importância ou utilidade? Como? Quando? Quanto? E a quem vou pedir ajuda? Princípios da formação de um projeto de pesquisa. Quando se faz um projeto de pesquisa, uma dissertação, uma tese com esses fundamentos. Por isso que temos que pensar o direito. O aluno não pode apenas receber o conhecimento e não questionar, e não pensar. Por que isso? Com que base? E é aí que nós vamos, no próximo módulo, tratar das interpretações, dos tipos de interpretações na área do direito, que é o começo do questionamento. Então, sugiro que vocês conheçam outros ramos do direito público. Direito, por exemplo, do trabalho, tão fundamental, que regula as relações entre o empregado e o empregador. Como é fundamental termos a justiça do trabalho, pensar a justiça do trabalho. Quer ver? Olha, o direito do trabalho diz assim: entre uma jornada de trabalho e outra, o trabalhador necessita de pelo menos 11 horas de repouso.
Se nós seguirmos o direito do trabalho, ninguém cai em estresse. Quem é que tem repouso 11 horas entre uma jornada de trabalho e outra? Tem gente que tem jornada de trabalho até meia-noite. Trabalho de 6 horas da manhã até meia-noite. Então, o direito do trabalho ele vem para organizar a vida do trabalhador e a vida do empregador. Direitos e deveres das duas partes. Então, você tem que pensar. Por exemplo, pensar o que é tutela, o que é curatela. Tutor é quem educa, é quem cuida. Curador é quem administra os bens de um incapaz. Por que isso? Então, temos que pensar o direito. Pensar a respeito de hora extra, de férias. Bem, se a lei diz que tem que tirar 30 dias de férias, não tire 20. Ah, mas pode tirar 20, ou pode dividir, tudo bem. Mas não é a mesma coisa. Aí você desiste dos 10 dias, fica só com 20 dias, depois você sente falta. Então nós temos que pensar cada artigo, cada lei, cada direito. Pensar que tudo aquilo que existe é para as nossas vidas, aqui no dia a dia. O direito é para ser vivenciado na prática. É uma proposta de vida. Não é uma religião. Não transforma o direito numa religião, mas numa proposta de vida, que vai ajudar você a encontrar Deus, que vai ajudar você a encontrar seus valores. O direito está a serviço do homem, e não o homem a serviço do direito. O direito público e privado estão aí para nos ajudar, para que sejamos mais felizes, sejamos mais justos, mais fraternos. Até o próximo módulo.